Neste vídeo, vamos conversar sobre um inimigo oculto e por que vem aumentando a incidência dos vários tipos de tumores malignos. Em prol do desenvolvimento desenfreado, nosso modelo de civilização vem produzindo muitos fatores cancerígenos. Apesar de toda a parafernália tecnológica, a ciência médica não está conseguindo dar conta desta equação. A única vantagem é que as neoplasias estão sendo detectadas mais precocemente. Nos grandes centros, respiramos os contaminantes do ar. Nas regiões agrícolas, o uso dos agrotóxicos está envenenando o solo, as águas e, consequentemente, os alimentos. A indústria alimentícia facilita a nossa vida, mas vai nos intoxicando de várias formas. Isso tudo, aliado ao estresse cotidiano e crescente, explica a elevação dos vários tipos de câncer na última década. Estou propondo aqui um novo posicionamento frente ao diagnóstico de câncer, e que na verdade serve para todos os problemas de saúde. Primeiro, é importante entender que o modelo médico atual é muito paternalista, servindo especialmente aos interesses das corporações farmacêuticas que fazem parte da indústria da doença. Ou seja, se uma pessoa está com pressão alta, é receitado uma cápsula. Se está com colesterol elevado, ganha mais um comprimido. Se descobrir um câncer, vai receber químio ou radioterapia. Mas não é isso que realmente vai lhe restaurar a saúde no mais amplo sentido. Você pode até se curar do câncer, mas se não mudar seu estilo de vida, outros problemas de saúde surgirão. Esses pacientes se tornam crônicos, precisarão de outros medicamentos para controlar os efeitos colaterais dos primeiros e logo precisarão mais outros para controlar seu diabetes, sua doença autoimune e assim por diante. Falta conscientização e conhecimento, pois para esse modelo que comercializa a doença, quanto mais a população estiver desinformada e passiva, melhor. Mais facilmente será manipulada. Em um vídeo anterior, O Poder do Conhecimento e Controvérsias Médicas, explico melhor este assunto. Então, quando uma pessoa se depara com o diagnóstico de câncer, é comum levar um choque, fica fragilizada e muitas vezes cai na condição de vítima. Porém, é exatamente neste momento, frente a uma ameaça, é que precisa ocorrer uma reação de defesa. No meu entender, a pessoa deveria se tornar como um estrategista militar, que precisa se preparar para uma sequência de batalhas, pois a guerra já está acontecendo entre as células neoplásicas e suas defesas naturais frente a um inimigo silencioso, que se aproveita da inércia e ignorância do dono do seu próprio corpo. Então, o que faz um estrategista de guerra? Ele vai procurar se informar sobre seu inimigo, saber seus pontos fortes e seus fracos, suas preferências, aquilo que lhe ajuda e aquilo que lhe atrapalha em avançar. E assim também faz o treinador de um time de futebol, quando está se preparando para uma grande decisão. Ele manda um olheiro assistir um jogo do adversário para conhecê-lo melhor, e a partir disso ele vai atacar pelo lado que o adversário tem um lateral mais fraco, e ele vai reforçar aquele setor onde atua o craque do time adversário, e assim por diante. Eu entendo que é basicamente dessa forma que uma pessoa com diagnóstico de câncer precisa se posicionar. Quanto mais ações proativas e informações ela tiver, mais chances vai ter de se sair vitoriosa. Alguém pode dizer, mas isso é função do meu oncologista, ele que se vira em achar o melhor tratamento para mim. Bom, acontece o seguinte, o oncologista, com a melhor das intenções, vai seguir os protocolos pré-estabelecidos para cada tipo de câncer, tendo por base a medicina convencional, seja cirurgia, químio ou radioterapia, isoladas ou associadas, até para se precaver de um eventual processo.
Para esse modelo médico, todas as outras possibilidades terapêuticas entram na linha taxada de alternativa e até mesmo de charlatanismo. Essa perspectiva limitada e apenas a uma linha terapêutica interessa à indústria da doença. Só para se ter uma ideia, não existem trabalhos comparando o efeito dos vários tipos de tratamento para câncer existentes no mundo todo. Mesmo os insucessos e suas complicações são aceitos e até considerados normais dentro dessa linha tradicional, pelo fato de haver o respaldo por tais protocolos médicos. Então, nessa nova perspectiva, vamos fazer uma análise das circunstâncias do campo de batalha. Primeiro, é importante entender que, via de regra, frente a uma célula doente ou danificada, nosso organismo lança mão da apoptose, que é um mecanismo natural de destruição celular e do reaproveitamento de seu material na construção de novos tecidos do corpo. Porém, sob determinadas circunstâncias insalubres, esse processo pode falhar e a célula se transformar, adquirindo características malignas, inclusive em muitos casos, com a capacidade de migrar para outros órgãos, formando as chamadas metástases. Quanto aos fatores geradores dessa mudança organizacional, temos as causas físicas, como radiações, traumas repetitivos, os fatores químicos, como tabagismo, alcoolismo, poluição do ar, fatores infecciosos, como vírus ou bactérias, desnutrição e erros alimentares, como o uso de produtos processados, enlatados, etc. Conflitos emocionais, estresse crônico e outros fatores que deprimem o sistema imunológico. E, por último, fatores hereditários que estão interligados com a epigenética, ou seja, coisas do estilo de vida de cada pessoa que favorecem a manifestação daquela tendência genética, ou então vão impedi-la de se manifestar. Então, não é por acaso, depois de sucessivas agressões, por um mecanismo de defesa, a célula pode sofrer uma mutação gênica e modificar sua fisiologia, passando a utilizar um metabolismo anaeróbico, ou seja, sem oxigênio. Passa a se reproduzir de forma anárquica, alimentando-se principalmente de glicose e desenvolvendo-se em um ambiente ácido, pois passa a produzir ácido lático em seu metabolismo. Só aí já temos 3 informações essenciais para desenvolver nossa estratégia terapêutica. Portanto, dentro do raciocínio como estrategista militar, se eu tenho um inimigo dentro de mim que prefere um ambiente ácido, eu vou procurar alcalinizar meu corpo. Veremos mais adiante como fazer isso. Se ele tem preferência em se alimentar de glicose, eu vou evitar ao máximo de comer todo tipo de carboidratos, os quais irão se transformar em glicose. Ou seja, vou usar dieta low carb e cetogênica para matar à míngua as células cancerosas. E se o câncer prefere se desenvolver em ambiente sem oxigênio, anaeróbico, eu vou oxigenar o máximo que puder minhas células. Comparando com a bandidagem, que prefere regiões sem policiamento e às escuras para agir, da mesma forma com os tumores, eu preciso tomar todas as providências para aumentar meu sistema de vigilância, recrutar o maior número possível de soldados do meu corpo, ou seja, reforçar meu sistema imunológico. E aqui entra uma questão crucial, pois os quimioterápicos acabam destruindo também as próprias células de defesa do organismo, pois eles não sabem reconhecer entre células saudáveis e cancerosas. Por último, devo trabalhar meu emocional. Medidas de controle do estresse e harmonizar meus relacionamentos. Então vamos citar de forma prática e objetiva várias estratégias ou medidas complementares nesse sentido. Como manter o sangue e as células mais alcalinas? Tomar o suco de meio limão com um pouco de água e uma colher de café de bicarbonato de sódio 2 vezes por dia. Usar bastante água alcalina, pH maior que 7.
Existem no mercado aparelhos que filtram e alcalinizam a água. O terreno biológico alcalino é desfavorável às doenças em geral, lembrando que os refrigerantes acidificam nosso corpo. Segundo, alimentação com mínimo possível de carboidratos, conhecida como dieta low carb, e rica em gorduras saudáveis e proteínas, chamada dieta cetogênica. No YouTube tem vários médicos nutrólogos explicando sobre isso. Em primeiro lugar, tem que se perder o medo de usar gorduras. Esse equívoco foi criado quando a indústria alimentícia passou a produzir gorduras trans, ou seja, todos os óleos vegetais tinham que passar por um processo de hidrogenação parcial para permanecerem mais tempo nas prateleiras. E desde que passaram a fazer frituras, como o ovo frito, usando óleo vegetal trans, as doenças cardiovasculares aumentaram. Então devemos usar as gorduras boas, como a banha, ômega 3, óleo de coco, azeite de oliva, e prefira manteiga no lugar de margarinas. Gorduras vegetais também, como do abacate, nozes, amêndoas, castanha. Outra recomendação é reduzir o consumo de carne vermelha, por causa da proteína glutamina presente nas carnes e que também é preferida pelas células cancerosas. Logo, é preferível usar carne de peixe e frango. Evitar ao máximo alimentos industrializados e processados que contêm vários conservantes. Mantenha-se longe de produtos que contenham glutamato monossódico, pois é neurotóxico. Entenda que a indústria alimentícia, integrante da indústria da doença, não está nem aí para a nossa saúde e, considerando que a legislação sanitária é muito permissiva, com fraca fiscalização, tudo fica mais fácil. E se você ficou curioso, pesquise sobre a presença da substância caramelo 4, presente na Coca-Cola brasileira. Se eu soubesse disso anos atrás, nunca tinha levado Coca-Cola para casa, para as minhas crianças. Como oxigenar mais os órgãos do corpo? Em primeiro lugar, é com atividade física aeróbica diária. Caminhadas intercaladas com corrida, conforme condicionamento físico de cada um. Ciclismo, natação, pilates são ótimos recursos também. Frequentemente ocorre que, ao receber o diagnóstico de câncer, a pessoa acaba se deprimindo, para de frequentar seu grupo de esporte, para de ir para a academia, e exatamente quando mais precisava, pois para oxigenar seu corpo e também para produzir mais serotoninas através da atividade física, que são as substâncias do bem-estar. E o que não falta é desculpas para a pessoa ser sedentária, né? A ozonoterapia, que é O3, oxigênio com 3 moléculas, é outro ótimo recurso para aumentar a oferta de oxigênio para nossas células, com várias aplicações médicas. Outros recursos nesse sentido incluem câmara hiperbárica e terapia de von Ardenne. Estes 3 recursos são reconhecidos e muito utilizados em países mais desenvolvidos e já disponíveis no Brasil. Só que tudo isso iria reduzir drasticamente o consumo de remédio. Então, é melhor deixar quieto, né? Entende? Como melhorar, então, o nosso sistema imunológico? Um recurso que deve ser realizado mesmo sem nenhuma doença é periodicamente fazer uma desintoxicação, também chamado detox. Existem vários métodos e produtos, como clorela, ácido lipóico. Talvez o mais conhecido seja o suco verde com folhas de couve, maçã, gengibre e uma colher de mel em um liquidificador. Também importante é tomar em torno de 2 litros de água por dia, principalmente enquanto estiver realizando quimioterapia. A cúrcuma também é um ótimo suplemento e, para quem não aprecia o seu gosto, existe a curcumina em cápsulas. Vitamina D3. Depois de ler este livro do médico pesquisador Michael Holick, eu mudei meu conceito sobre a importância da vitamina D, de dado,
Realmente o conhecimento faz toda a diferença em nossas vidas. Os norte-americanos são muito organizados em dados estatísticos e existem inúmeros trabalhos científicos mostrando que a maior parte dos pacientes com câncer apresentam deficiência de vitamina D. Aliás, isso ocorre na população em geral. Os níveis sanguíneos ótimos devem ser no mínimo de 50 nanogramas por ml, pois ela é essencial para reforçar nossa imunidade. Para isso, deve-se tomar banho de sol por volta de 15 a 20 minutos diariamente, das 10 da manhã às 15 da tarde, ou então suplementá-la adequadamente. Está mais do que na hora de revisarmos as crendices do medo do sol, que foi criado para que a indústria de cosméticos vendesse mais protetores solares. Claro que tem que haver o bom senso nessa exposição solar, né? Recursos da medicina natural da floresta: óleo de copaíba e andiroba, folhas de graviola que existem em forma de extrato líquido ou para preparar o chá das folhas. Uso da própolis, que é uma resina produzida pelas abelhas na proteção das colmeias. De preferência a própolis verde, mais rica em flavonoides. Recomendada na prevenção e como coadjuvante no tratamento, 10 a 15 gotas 2 vezes por dia. Lembrando que vários desses recursos também ajudam na redução de efeitos colaterais da quimioterapia. E é muito interessante também quando a gente busca entender por que países como o Japão, de alta tecnologia, compram a maior parte da produção brasileira de própolis. A medicina Ayurveda, que também trabalha muito em cima da alimentação. Eu sei que quando se fala em medicina, de cara vem à cabeça o modelo da medicina alopática convencional, mas na realidade nós temos vários tipos de medicina, que quer dizer a arte de curar. Então, essa linha de produtos naturais não se trata de achismo, crendices. Eu ouvi falar que tal coisa é bom para isso. Não. Eu estou citando produtos que comprovadamente são benéficos. E para confirmar isso, basta você ir no YouTube e digitar hemodiálise e própolis. Tem um vídeo de uma pesquisa na USP, Universidade de São Paulo, apenas para citar um exemplo, inúmeros outros. É que tudo isso mexe com o grande monopólio da doença. Mas os tempos mudaram, o conhecimento é com certeza o maior patrimônio que podemos ter. Entender como adoecemos também faz toda a diferença. O meu mestre, um dos meus mestres, Lair Ribeiro, tem um vídeo espetacular sobre esse tema. Gerenciamento do estresse. Muitas vezes as doenças são uma tentativa desesperada do eu interior para fazer uma mudança no encaminhamento de relacionamentos, família, atividade profissional, etc. É desafiador ter a coragem de procurar entender o significado de sintomas, como uma linguagem surda do corpo. Observamos frequentemente uma doença ou um acidente gerar grandes mudanças comportamentais. É aquela chacoalhada que a pessoa tanto precisava, mas que ia adiando, né? Claro que o ideal seria a pessoa não precisar da doença para isso, mas enfim. Oferecemos no consultório um programa para desenvolvimento da inteligência emocional e coloquei no YouTube uma técnica de relaxamento no meu canal YouTube. Medicina vibracional, energética e espiritual. No meu canal do YouTube também eu fiz um vídeo explicando sobre energia psíquica e o fenômeno João de Deus, o qual confirmou o que Jesus Cristo nos ensinava, ou seja, que o poder de cura está dentro de cada um de nós. Uma nova percepção da vida e da morte. A importância da fé na prevenção das doenças e na qualidade de vida, aliviando o medo de morrer.
Um aspecto importante que seguidamente observamos em pessoas que se deparam com um diagnóstico de câncer é passarem a desenvolver uma busca por autoconhecimento e espiritualidade, ou seja, procurar um significado mais profundo de sua existência. Pode se tornar um momento para refletir sobre a morte, que na verdade está à nossa espreita, em cada esquina, em cada curva da estrada, em cada resultado de biópsia. Encontrar algo que dê sentido em nossa passagem pelo planeta. Tenho um amigo que faleceu precocemente devido a um câncer de cérebro, mas 2 anos antes, em uma de nossas conversas, falei-lhe sobre a reencarnação e o porquê que eu acreditava na continuidade da vida após a morte do corpo físico. Ele foi pesquisar sobre o tema e teve um despertar maravilhoso de sua percepção espiritual, o que lhe ajudou muito em seu processo evolutivo e no enfrentamento de sua passagem, que ocorreu de forma serena. Nesse sentido, em meu site está disponível um DVD, O Despertar de uma Nova Consciência, fruto da minha pesquisa profunda, onde procurei desvendar alguns mistérios e que pode ser muito esclarecedor para quem tiver interesse no assunto. Agora, algo essencial: se você guarda algum tipo de rancor ou mágoa, desista disso. Perdoar é o maior antídoto de todos os males. Torna-se uma atitude inteligente em prol de sua paz de espírito. Lembre-se que todo tipo de sentimento é energia, portanto, não desperdice suas energias com negatividades. Cultive o bom humor todo dia. Assista comédias, dance, conte piadas, viaje, tenha contato com a natureza, caminhe de pés descalços, etc. Outra questão essencial é o que pode motivar alguém a se empenhar num processo de cura. É muito importante buscar suas próprias motivações pessoais. Pode ser um filho que está para se formar, ou um neto que está para nascer, uma viagem do sonho que estava programada, enfim. Procure sua motivação de viver, que pode ser mesmo em pequenos detalhes. Bom, claro que quanto mais medidas complementares a pessoa colocar em prática, melhores resultados alcançará. De nada adianta, por exemplo, uma pessoa usar um punhado de suplementos e manter-se sedentária, e assim por diante. Siga as orientações de sua equipe médica, mas assuma a responsabilidade pelo seu processo de cura. Torne-se o principal protagonista pela sua saúde e bem-estar, com menos desculpas e mais atitudes. Costumo dizer que ter saúde é trabalhoso, requer disciplina pessoal, mas certamente é muito compensador. Pesquise mais sobre o assunto. Eu fiz aqui um apanhado geral, resumido, de algumas coisas que muitos pesquisadores e profissionais renomados estão falando sobre esse tema. Hoje, a informação está disponível na ponta dos nossos dedos. Concluindo, te desejo de coração muita saúde, paz e amor.